Olá, amigos do canal Mensageiros do Além. Aqui quem vos fala, Beethoven Almeida, médium, com as mensagens dos mentores Pai Joaquim de Aruanda, Vovó Catarina e Vovó Conga. Eu penso que vocês observem a mensagem que foi dada, que fala sobre a preocupação de o poder que você tem das escolhas, ou seja, cuidado com as escolhas que você faz, tá certo? Então, possam assistir e vocês vão ver que mensagem poderosa. Um abraço a todos, um ótimo... Olá, amigos do canal Mensageiros do Além. Aqui quem vos fala, Beethoven Almeida, médium, com as mensagens dos mentores Pai Joaquim de Aruanda, Vovó Catarina e Vovó Conga. Queria começar a mensagem, tá certo? Com a mensagem que foi dada pelo Pai Joaquim de Aruanda. Vamos ouvir o que ele falou, né, a respeito do que ele está querendo passar para a gente nessa semana. Ele diz assim: há espíritos que caminham silenciosamente pelas brumas do tempo. São viajantes antigos, cujas pegadas não tocam o chão da terra há séculos. Guardam nos olhos da alma o reflexo de outras esferas, onde o amor tem outra densidade e a paz outra frequência. Habitam moradas sutis, onde o verbo ainda é luz e o pensamento se transforma em ação serena. Esses seres não estão ausentes, estão em espera, uma espera viva, impregnada de propósito. Eles não reencarnam, não por recusa, mas por missão, como sementes em repouso no seio da terra. Aguardam a estação exata para florir novamente entre nós. Enquanto isso, velam, inspiram, orientam. Muitos são tecelões invisíveis do destino coletivo, entrelaçando fios de compaixão nas tramas do mundo. Outros, mergulhados em si, curam feridas antigas, transmutando a dor em sabedoria. Não estão distantes, apenas vibram em outro compasso. E há quem, mesmo encarnado, traga ressonâncias desse intervalo sagrado. Pessoas que olham o céu com saudade sem nome, que sentem falta de algo que nunca viveram aqui, que tocam a vida com mãos de silêncio e olhos de eternidade. Talvez você seja uma dessas almas. Talvez sua quietude esconda uma história imensa. Se em teu peito há um vazio que nenhuma conquista preenche, os seus sonhos falam de cidades douradas e vozes que acariciam. Se tua sensibilidade te faz chorar por dores que não são tuas, então escute. Isso não é fraqueza, é memória. Lembre-se, espírito antigo, você está aqui porque aceitou amar de novo. E amar neste mundo ainda é maior coragem. Então ele relembra, né? Pai Joaquim, ele fala aqui, relembrando dos espíritos que sempre estão vindo à Terra. Nós mesmos nós temos um corpo jovem aqui na Terra, né? Mas o nosso espírito é bem antigo. Temos espírito aqui de mais de 150 mil anos que vem ou nessa Terra ou em outras terras para fazer o trabalho de resgate e ajudar o próximo a alcançar pelo menos o patamar de não ficar no umbral. Você está vendo que a Terra hoje tem muitos desencarnes. Muitas dessas almas estão sendo levadas para os umbrais por problemas que aqui na Terra não conseguiram cumprir as metas que foram estabelecidas no seu contrato de karma. E por esse motivo, ou pioram ou conseguem diminuir essa quantidade para outras encarnações. No caso agora, como nós estamos em 5D, não será mais nessa Terra, tá certo? Será em uma Terra ou 3D ou inferior, dependendo do tipo
de relacionamento que essas pessoas tiveram aqui nessa terra, ou até mesmo em outras terras que foram designadas para essas dimensões 3D. Então, por isso que o canal Mensageiro do Além, ele ensina que as pessoas precisam se tornar pessoas melhores, né? A gente fala das experiências que a gente tem passado, das viagens astrais que a gente tem ido nos umbrais, alertando a população aqui da Terra para que, se eles não buscarem a luz, eles irão para as trevas. Ou seja, as trevas é umbral, né? Onde há trevas só há ódio, onde há luz há felicidade. Ou seja, é um resgate, né? Passar pelas escolas lá em cima e reencarnar em outra dimensão, sendo melhor, né? Do que você ficar reencarnando aqui, né? Que aqui não tem mais isso, agora em outra terra, mas você antes reencarnava aqui várias vezes e alguns não conseguiam escapar do resgate. Então, essa primeira mensagem do Pai Joaquim, ela nos faz ter uma reflexão sobre nossa vida, tá bom? Ele relembra esses espíritos, porém, faz parte do nosso treinamento aqui na Terra, tá joia? Vamos passar agora para a vovó Catalina de Aruanda. Vamos ver a mensagem que a vovó tem passado para nós. Ela diz aqui, ó: situado na categoria dos mundos de expiações e de provas, a Terra acolhe como mãe generosa e residência universal uma infinidade de vidas que delas se nutrem e nas suas entranhas evoluem. Atualmente, com quase 8 bilhões de seres humanos corporificados no vaso físico, igualmente abriga em torno de 25 bilhões de almas desvendada dos tecidos orgânicos, domiciliadas nas ventíssimas dimensões da esfera fronteiríssima ao mundo material. Cada uma delas carrega consigo a possibilidades infinitas de crescimento, mas a maior parte desse contingente jaz chumbado aos interesses puramente materiais. Sonhos de triunfo nos ciclos da carne, dominação e escravidão de adversários e inimigos, estabelecendo nos círculos de poder transitório o fastígio de reinos fantasiosos. A esmagadora maioria que ainda deambula no corpo dele não quer se afastar, como se a prisão orgânica fosse doce cadinho de sensações e apetites que preenche o anseio destas almas em ansesse penosa. Muitos carregam as dolorosas chagas do pretérito, no formato de hediondos crimes não justificados pelos tribunais terrestres. Ora, na condição de vítimas sedentas de vingança, ora na condição de algozes, corroídos pelo sentimento de culpa que os devora internamente. São duas bandas doentes de uma fruta amarga demais para se degustar, reclamando paciência e investimento emocional no fechamento de tantas feridas do sentimento. Presentemente, milhões de espíritos nobres e evoluídos, atendendo à invitação do excelso governador planetário, estão nas zonas conflitadas do planeta em transição, existindo grandíssimas movimentações entre as duas esferas existenciais, considerando as desencarnações em massa que vêm ocorrendo por causa das guerras e de outras situações que estão ocorrendo aqui na Terra. O amor ergueu incontáveis hospitais de campanha na esfera invisível ao olhar dos encarnados para amparo e socorro aos desalojados do corpo pelo vírus destruidor.
bem como inúmeros renascimentos são planejados e executados por anatomistas da vida maior, assegurando o mergulho na neblina carnal de emissários de Jesus, Jesus Sananda no caso, né? Que envolvem aos cenários inquietantes para espargirem a solidão, a solidariedade e promoverem a concórdia entre os povos. Os tempos são chegados. Que tempos são esses, gente, né? Se você olhar aqui na Terra, o que está acontecendo, muitas igrejas falam que Jesus Sananda está voltando, né? Só que na prática não é assim, não está ocorrendo isso não. Ele está numa dimensão muito mais alta do que aqui agora, tá certo? Na 19ª, né? E está fazendo seu trabalho, né? Nessas constelações, nesse sistema evolutivo que está ocorrendo, né? Então, esses tempos chegados já são nosso presente. Por isso que é importante a gente saber fazer o bem, sem olhar quem, como diz aquela frase, mas principalmente ajudar nosso semelhante a também ser uma pessoa dispersa, né? Ele diz aqui, ó, cumpre-se as escrituras que Jesus Sananda falou, tendo agradado a renovação moral dos habitantes do orbe por 2000 anos, desde a sua passagem por entre as paisagens risonhas de Judá, está falando da vinda de Jesus Sananda, seu berço, e as traves sanguinolentas da crucificação criminosa em Jerusalém e Arushalayim, né, no hebraico, o divino amigo e seus o divino amigo e seus prepostos de luz atuam ora de maneira mais intensa nos círculos sombrios que ainda dominam as paisagens além dos olhos materiais, desalojando reinos de horror e perversidade, obsessão e vingança, encaminhando as consciências assalariadas pelas trevas para outros condomínios estelares, onde doravante farão suas asepsias intelecto-moral. Gaia tem que ascender ao mundo de regeneração, criando condições para que o bem passe a predominar entre seus habitantes, ora exaustos de desacertos e loucuras, insanidades e despautérios de toda a ordem. Todos os arrebatados pela morte física estarão do outro lado vivos sob atendimento de alguma espécie nos hospitais espirituais, conforme seus níveis de entendimento da vida espiritual e conquistas evolutivas. Ninguém ao desamparo, alma alguma desprovida de ajuda e acolhimento fraterno. Médico e enfermeiros atentos socorrem e orientam os famintos, por informes que os situem no novo campo a que foram conduzidos pelo meirinho da morte corporal. Aos corpos em disponibilidade, milhares de almas luminosas e evoluídas aguardam o instante do choque biológico natural imposto pelo renascimento, regressando ao colo de mãe para servirem ao Cristo de Deus. Há muitas esperanças nos semblantes, júbilo nas entrega ao sacrifício que estão por vir. Confiança no êxito do tentame poligenésico. Lágrimas de gratidão brotam de muitos olhos que no mundo apenas experimentam dores e incompreensões, atualmente em refazecimento nas instâncias do mais além. O futuro pertence ao espírito e de maneira prevista e bem estruturada o planeta se agita nestes dias tormentosos, dissolvendo as pesadas nuvens
de sombras e iniquidades para ceder lugar a um sol de amor e fraternidade que já tarda a chegar por conta de nossa rebeldia costumais. Então aí ela encerra a mensagem dela, tá certo? Então a gente possa refletir sobre muita coisa que está acontecendo e lembrando que aquelas pessoas que morreram, sofreram aqui, morreram, elas terão seu galardão do outro lado, né? Elas passarão pelos hospitais espirituais e mediante o merecimento irão para as colônias, para aprendizado, depois reencarnares, né? Novamente, tá certo? Eu queria passar agora a mensagem, né? O tempo está curto para a mensagem da vovó Conga, que ela diz aqui, ó: se ignoravas os fatos que já ocorrem em Gaia, então se tornais ignorantes a cada vez, a cada dia. Se estás exausto de erros e quedas, reponta teu movimento de libertação. Podes, se o desejares, romper os grilhões que te atam ao tresvário ético que te assinalou a conduta até aqui. Aí ela fala aqui: qual ovelha perdida na imensa casa de Israel ouviste o chamado do bom pastor, né? Ela está recitando aqui aquela parábola de Jesus Sananda sobre o bom pastor, né? Que ele deixa as 99 ovelhas dentro do seu aprisco e vai buscar aquela perdida, né? Isso colocando para a nossa vida, nós temos que ser responsáveis por nossos irmãos, tentar ajudar. Ninguém pode tirar o livre-arbítrio, tá certo? Mas nós podemos influenciar nosso irmão, abrir os olhos dele sobre os acontecimentos para que ele possa ser disperso, não possa ser mais preso a religiões, a dogmas que não fazem ele evoluir, tá certo? Então, por isso que a gente precisa ser, vamos dizer assim, pacificadores, tá bom? Olha o que ela fala mais. Vem, a seara é vastíssima. Somos ainda poucos que aderiram ao programa do Cristo vivo. Ou, no caso, o Cristo que está em ascensão, né? Porque ele está na 19ª. Muitos estão mancunados com as sombras e dentro delas se perderam. Tu foste achado, tratado e curado pelo amor excelso de Jesus Sananda. Não postergues tua adesão. Hoje, teu melhor momento. Amanhã, quem sabe, né? Então, ela fala, né, de várias coisas que a gente precisa pensar, refletir, né? Eu estava vendo uma situação, foi semana passada, a gente foi para o Umbral e ao chegar lá, né, a gente estava falando com o pai Cipriano das Almas, que ele é o responsável, né? Ele tem um livro onde tem o nome aquelas pessoas que estavam aqui e quando vão para o Umbral passa por lá. E tinha uma situação de um cidadão aqui na Terra, né, que ele nasceu com a mão mirrada. E esse homem ele foi para um centro espírita para solicitar a cura da sua mão. E os médiuns, né, fizeram o seu trabalho, mas quando foi chegado o momento de atender aquele cidadão lá, aquele homem, um espírito baixou em um dos médios, dizendo que aquele homem tinha uma grande dívida do outro lado. A história contada é a seguinte: existia um homem que ele fazia pinturas, né, numa época medieval assim, e certo dia o rei pediu para que ele pudesse fazer uma pintura de um quadro da sua mulher, né? E ele foi até o castelo e pintou, mas a pintura não agradou a mulher daquele rei, né? E o que aconteceu? Ela, com raiva, mandou cortar as duas mãos dele. Então ele vivia daquela pintura, sustentava sua família e, infelizmente, aconteceu isso e ele perdeu as duas mãos. E ele ficou injustiçado e ele estava cobrando justiça. Então, por isso que a gente sempre fala, do outro lado do véu não existe mais misericórdia, é justiça. E por esse motivo, esse rei, ele estava reencarnado como um homem, ele nasceu com as mãos mirradas, porque aquela justiça foi clamada aos seres superiores
e os seres acharam por bem deixar esse homem reencarnar com essas mãos mirradas, né? Para pagar o karma que ele fez a um espírito do outro lado. Então os médios não puderam fazer nada no centro espírita e esse homem ficou do mesmo jeito aguardando pagar o seu karma terreno para na próxima vida ele talvez ser uma pessoa melhor. Então lembre-se que aqui é a lei da semeadura, o que você planta, você colhe. Eu queria agradecer a vocês por nos apoiarem no canal Mensageiros do Além. Eu peço a vocês que divulguem esse canal, é um canal simples, humilde, mas é feito com muito amor e carinho pelos mentores Pai Joaquim de Aruanda, Vovó Catarina, Vovó Conga, e também nosso Pai Absoluto, né? Que ele, de vez em quando ele aparece aqui para deixar uma mensagem. Eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade e desejar um ótimo dia.